Por muito tempo, os portugueses foram a maior comunidade estrangeira dentro do Brasil. E olha, hoje em dia o cenário não mudou totalmente, porque a gente vê aí uma descida do nível, mas um acréscimo. A gente está tão ocupado e tão preocupado em saber quantos brasileiros tem lá na Tuga, que a gente às vezes esquece que também os Tugueda vão para o Brasil, entendeu? Existe muita confusão e blá blá blá. Tudo bem, a gente sabe que em terra de formiga. Não, espera, o ditado não é esse aí. Tipo, no oceano, a formiga é só mais uma gota. Não, também não é assim. Ah, cara, bota aí o que você quiser. O número chega a ser absurdo de brasileiros que estão na Tuga. Mas devemos considerar que existe um excedente de estrangeiros no Brasil, onde hoje em dia a maior nacionalidade estrangeira é quem? Together. Sério, rapaz, sério mesmo, entendeu? Continentalmente, primeiro a gente encontra latino-americanos dentro do Brasil e depois a gente encontra aí europeus. E vou te falar, esse número não passa de 1 milhão. Tipo, juntando todos os estrangeiros do mundo, até os africanos, o número não passa de 1 milhão de estrangeiros que tem no Brasil. Então, a gente consegue ver também um poder demográfico que o próprio Brasil tem, que anos vão, anos vêm, desenvolvimento e não desenvolvimento, e ainda assim a taxa demográfica está lá no pico. Quero inscrever no canal, até essas indicações que estão de partilhar com vocês interessados. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. É muito importante você deixar like, porque assim o YouTube entende que tem que te recomendar mais vídeos do canal. Então é isso aí, meu parceiro. Vamos lá ver aqui. Número de estrangeiros no Brasil cresce 70% em 12 anos e passa de 1 milhão, aponta IBGE. Total subiu de 592.448 em 2010 para 1 milhão e 9 mil. Esse é o dado. 1 milhão e 9 mil em 2022, que houve lá o censo geral no Brasil. Venezuela é o país com o maior número de estrangeiros e naturalizados. Cara, por que os venezuelanos são os maiores estrangeiros? Esse número, o dado estatístico aqui explica, esse número subiu bastante por causa dos conflitos políticos, sociais e a crise maçante que tem dentro da Venezuela, onde a gente vê que em 2022, né, nesse período da pandemia, 2021 até 2020 até 2022, entrou um fluxo migratório gigantesco de venezuelanos. Não acredito que esses dados sejam totalmente assim, tipo absoluto hoje em dia. É provável que já passem de quase 500 mil venezuelanos que entraram lá na fronteira em Roraima para o Brasil. Conseguiram entender? Vamos lá ler aqui a matéria. Antes da gente continuar a ler a matéria, eu vou ter que reforçar. Inscreva no canal. Falou, família. Você me ajuda muito a inscrever no canal. Ajuda o canal, ajuda a nossa comunidade crescendo, entendeu? O nosso canal começou no ano passado e hoje em dia a gente já está com 15 mil. Vamos dar um jeito da gente chegar ainda este ano a 20 mil ou 30 mil inscritos. Nundalino agradece, o país agradece, o continente agradece e não só a diáspora agradece. Vamos lá. O número de pessoas de nacionalidade estrangeira ou naturalizadas brasileiras que residem no Brasil aumentou 70,3% entre 2010 e 2022. Segundo o censo demográfico divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta sexta-feira, o total passou de 592 mil para 1 milhão de pessoas no período. Em 2010, os portugueses eram a nacionalidade mais representada entre os estrangeiros e naturalizados. Cara, aí você vê que o poder que os portugueses tinham no passado era tão gigante, mas quase que não se percebia. Porque esse número não passava de 200 mil. 12 anos depois, os venezuelanos assumiram essa posição, enquanto os nascidos em Portugal passaram a representar o segundo maior continente. Ou seja, se não tivesse problemas sociais, políticos, econômicos dentro da Venezuela, os portugueses até hoje estariam liderando a quantidade de estrangeiros que têm a residir, não a visitar, a residir no Brasil. O levantamento também mostra um aumento expressivo do número de pessoas nascidas em outros países da América Latina e uma redução daqueles vindos da Europa. A população de estrangeiros e naturalizados nascidos em países latino-americanos subiu de 183 mil em 2010 para 646 mil em 2022. Entre os nascidos na Europa, houve recuo de 263 mil para 203
mil no mesmo intervalo. O resto é de outras nacionalidades, norte-americana, continente africano, continente asiático. Segundo o IBGE, o censo permite analisar tanto o estoque, com base no local de nascimento e nacionalidade, quanto os fluxos migratórios, considerando a data de chegada ao Brasil. Além da nacionalidade e do local de nascimento, o censo de 2022 também investigou o ano em que os imigrantes fixaram residências no Brasil, permitindo identificar os diferentes momentos da migração internacional no país a partir de meados do século XX. A redução do total de estrangeiros e naturalizados brasileiros até o censo de 2002 será associada aos efeitos da mortalidade dos estrangeiros de idades mais avançadas que chegaram ao Brasil no passado, que não foi compensada pela chegada de novos imigrantes no período. Em compensação, a taxa de descendentes aumentou. Se a gente vê, por exemplo, o percentual da população preta aqui, como estatística, né? A gente só encontrou essa imagem, né? Acho que já não estamos mais em tempo. Você consegue ver que, cara, não dá para pegar esse dado para a gente falar. Não dá para pegar esse dado e a gente falar em cima dele. Essa aqui é a estatística de população negra. Bom, pessoal, não estamos a encontrar aqui um dado satisfatório para a gente poder mostrar aqui. Fiquei um tempão aí procurando, mas não estou a encontrar. Mas, resumindo, é o quê? Em compensação, já que poucos estrangeiros acabaram vindo da Europa, como Portugal, Itália e outras coisas, eles acabaram se procriando dentro do Brasil, culminando com mais descendentes daquela nacionalidade. Então, você vê que perde uma, ganha outra. É isso, perde uma, ganha outra. Entre as décadas de 60 e 90, vieram ao país contingentes menores de imigrantes em comparação aos fluxos anteriores. Uma parcela importante da população nascida no exterior ainda vem desses movimentos migratórios do passado, o que pode estar relacionado a idades mais avançadas dessas pessoas. Por outro lado, houve uma pequena retomada da imigração internacional a partir do início dos anos 2000, seguida de forte crescimento em anos mais recentes. Mais da metade dos naturais de países estrangeiros que residiam no Brasil em 2022 fixou residência no país nos 10 anos anteriores ao censo. Apesar desse aumento, o grupo de estrangeiros representa apenas 0,5%. É aí onde entra a pegadinha. Lembra naquele modo ditado que eu estava aí todo me enrolar? Até agora não lembro qual é o ditado certo, né? Mas mas não sei, né? A quantidade de estrangeiro que tem no Brasil chega a ser uma gota no oceano comparando a população brasileira. Basicamente é isso. Então você vê ali a pegadinha. Tem muita gente estrangeira no Brasil, mais de 1 milhão, mas mesmo assim, em contrapartida, não faz diferença, não faz um arranhão na população brasileira. Veja, 0,5%. Não faz um arranhão. Proporção inferior às observadas em décadas anteriores, como 2,3%. Quer dizer, que a maior percentagem de população estrangeira dentro do Brasil foi de 2,3%. Ou seja, naquela época o Brasil não tinha uma população tão gigante assim. Estamos a falar dos anos 50, anos 60. Não tinha uma população assim. Quer dizer que teve um número inferior ou igual ao que tem agora. O crescimento recente da imigração está associado principalmente à entrada de venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. O número de pessoas nascidas na Venezuela vivendo no Brasil passou de 1.892 em 2010 para 199 mil em 2022. Veja esse pico vertiginoso. Cara, é muito. De 1.000 para 199. É muita gente, sabes? É muita gente. Falando aqui sobre essa questão toda dos imigrantes correrem para o Brasil e não só. Bom, nós que estamos lá de fora, a gente consegue ver um panorama grande, gigantesco que o Brasil acaba oferecendo, principalmente para aquelas pessoas que querem melhor condições de vida ou que só querem passear. Para início de conversa, nós devemos dizer que o Brasil recebe muito mais turistas do que imigrantes. Pessoas que vão e voltam. Tem gente, por exemplo, que passa a lua de mel no Brasil, aqui de África, aqui de Angola, entendeu? Nosso país, Angola, vão passar as férias lá no Brasil. Poderia mencionar aqui uma minha ex-patroa que também hoje em dia está no Brasil, acabou de postar um histórico lá no Palácio da Alvorada, lá fazendo uma visita, está no Brasil. Mas a ideia é essa, entendeu? Para vos mostrar que
por mais que o Brasil recebe tanta gente assim para visitar, nem todos acabam ficando. E muitos daqueles que acabam ficando acabam não arranhando a população em termo quantitativo ou percentual. Então, é um ponto interessante a gente olhar que a quantidade de brasileiros, por exemplo, que se encontram nos Estados Unidos da América, que é mais de 1 milhão, não chega perto de todos os estrangeiros no Brasil. Cara, você vê que, tipo, porra, é muita gente no Brasil. Não arranha. Por exemplo, você vê, oficialmente em Portugal tem 500. É um número que compreende a 500 mil brasileiros dentro do território português. Que, querendo ou não, acaba influenciando bastante na população de Portugal. Percentualmente, é muita gente. Faz diferença. 1 milhão de brasileiros que estão lá nos Estados da América fazem diferença. Pode ser aí 0,5% só de brasileiros, não de todos os estrangeiros. Então, é um ponto que também devemos levar, né? Que muitas das vezes a gente fala muito dos brasileiros que estão nos outros países. Por exemplo, de brasileiros que estão aqui em Angola. Acredito que o número de brasileiros que estão aqui em Angola não chega a 20 mil habitantes. Não chega. Aqueles que vêm mesmo para trabalhar e viver, não chega provavelmente ali no máximo, dos máximos 12 mil. Outros só vieram a passeio. Então, a gente fala muito dos brasileiros que acabam saindo do Brasil e a gente não fala dos estrangeiros que entram no Brasil. Bom, vamos lá também falar sobre essa questão toda latina e leste europeu. Nos últimos anos, a gente viu um fluxo migratório ali dos países europeus para os países latinos. O país-alvo, por exemplo. Brasil em primeiro lugar, depois Argentina. Podemos meter aí como um objeto de estudo ali os russos, que pegaram esses dois países como público-alvo e pam, macetaram. O que é que isso quer dizer? Brasil e Argentina são países bons para essa galera que vem de lá por causa da comunidade gigantesca de descendentes de, por exemplo, russo, ucranianos. Essa toda a gente está vindo para a América Latina, para esses dois países. Só que se constatou que muitos desses caras que vêm para a América Latina, alguns vêm com objetivos muito duvidosos e 90% deles acabam vindo no Brasil para ganhar passaporte brasileiro, porque é um dos décimos passaportes mais valiosos do mundo. Ou seja, o passaporte brasileiro é um sugar daddy. Cara, essa analogia não tá boa, mas é muito engraçada. Muito bom, muito bom. Muito bom, isso é muito bom. A analogia é essa, parceiro. Ah, o passaporte brasileiro é um sugar daddy. Então, a gente olhando o passaporte brasileiro como um sugar daddy, a gente olha ao ponto de que, poxa, esses gringos acabam vindo no Brasil para pegar passaporte brasileiro. Entendeu? Hoje em dia o número não é considerável de estrangeiros que acabam vindo para o Brasil, lá que vem da Ucrânia e a Rússia, não é considerável hoje, mas amanhã teremos uma descendência, uma diáspora descendente muito, muito significativa. Entendeu? Fora que também o povo brasileiro também está naquela consciência de não nascer muito. O governo é que tem que cariciar aqueles que vivem lá para poderem procriar. Então, isso também, a taxa, os dados demográficos brasileiros podem cair bastante. E com essa vinda de imigrantes, vai ajudar bastante. Mas eu poderia prever que nos próximos anos, tipo daqui a 30 anos, teremos mais descendentes no brasileiro, teremos mais descendentes no Brasil, em vez de ser de português, será da Venezuela. É isso aí, meu parceiro. Inscreva no canal, ative as notificações que são de partilhar vídeos interessadas. Quero atualizar vocês sobre essa questão toda da gente sempre falar dos brasileiros que estão fora do Brasil e esquecermos sempre aqueles estrangeiros que acabam entrando no Brasil. Nos vemos na próxima. Eu sou o Dalino. Você vai acompanhar a partir do canal 41. Las Vidania.